Com a paz do Senhor, eu cumprimento os amados irmãos. Fazer uma leitura e uma meditação breve no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22 a 33, que diz: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E, caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe, Pedro disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és Filho de Deus. Amados, tem havido hoje, muito insistentemente, algumas controvérsias sobre o que é estar no barco, o que é estar fora do barco e quais são os barcos ou embarcações que a humanidade ou o brasileiro estaria usando. Tenho visto muito isso. Alguns dizem, estamos todos no mesmo barco. Outros dizem, não estamos no mesmo barco. Uns estão em barcos grandes, em verdadeiras embarcações. Outros estão em iates, outros em barcos pequenos. Uns estão em canoas e outros amarrados em troncos, jogados no meio do mar. Eu compreendo, irmãos, que lendo esta palavra, quando inicia dizendo que logo a seguir, versículo 22, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões, e nos 23, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, em caindo a tarde, lá estava ele, só. Eu compreendo que estaríamos todos no mesmo barco, se todos estivéssemos orando. Se todos estivéssemos orando sem cessar, conforme nos manda a Escritura Sagrada. Porque a verdade é que Jesus aqui se viu sozinho, estava só orando, porque em algumas ocasiões, mesmo os seus discípulos não o acompanharam para orar. Então os discípulos seguiam o seu caminho ou permaneciam em descanso, em sono, e Jesus estava orando sozinho. Se nós não estamos no mesmo barco, irmãos, é porque estamos orando sozinho. Talvez estivéssemos no mesmo barco se estivéssemos orando todos juntos por um mesmo objetivo, o reino de Deus vindo sobre nós. Este deve ser o propósito da nossa oração e esta deve ser a nossa base para união, fortalecimento de nossas convicções e de nossa fé. No versículo 24 diz que, entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. E isso reforça bem esse entendimento, que se nós não estivéssemos unidos, orando pelo mesmo propósito, poderemos estar nos distanciando da vontade de Deus e seremos açoitados pelas ondas, porque o vento será contrário. Então nós estaremos diante de problemas, diante de obstáculos, diante de dificuldades, desemprego, fome, aprisionados, com medo, receosos de enfrentar o dia a dia, de sair para a luta, de fazer as nossas atividades normais, porque estaremos diante de ventos contrários. Nos sentiremos fracos, derrotados, sem ânimos para continuar. O versículo 25 diz: Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Ocorre que, ainda que não estejamos juntos com Cristo em oração, em algum momento, se lembrando de nós, olhando para o seu povo, ele virá de novo para nos buscar, para estar conosco, para que estejamos também com ele. E foi assim ali com os discípulos. E os discípulos, diz isso no versículo 26, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram:
é um fantasma, e tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Irmãos, depende da circunstância que nós estivermos vivendo, dos obstáculos que estivermos enfrentando, depende da maneira como lidarmos com os problemas, o que olharmos para o mundo à nossa volta, nós estaremos tão petrificados, tão aterrorizados, tanto medo, tanto pânico, que isso nos impedirá de nos relacionarmos com Jesus, porque a Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É a fé que nos colocará no verdadeiro caminho da salvação. É a fé que nos dará sentido para a vida, ânimo para lutar, força para viver e vencer. No versículo 28, disse Pedro a Jesus: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Se nós tivermos dúvida, se nós tivermos receio, vamos orar, nos colocar na mão de Deus e falar: Senhor Deus, estás comigo? Dá-me forças, ajuda-me a andar sobre as águas, ajuda-me a enfrentar o medo, a vencer o pânico, a vencer as adversidades e ir com a cabeça erguida para o meu trabalho, para os meus afazeres, para as minhas obrigações. Isso é um sinal de fé. Jesus, respondendo a Pedro, disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Certamente o Senhor Deus nos dirá: vem, porque Ele prometeu que não nos deixaria só, que não nos desampararia e que estaria conosco até o final dos séculos. No versículo 30 diz: reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Ora, irmão, fica evidente que Pedro teve medo e fraquejou porque duvidou, porque Jesus disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Amados, não temos que ser de pequena fé, não temos que duvidar, temos que crer, temos que ter a fé que vai nos movimentar a atingir os nossos objetivos. No versículo 32, subindo ambos para o barco, cessou o vento. Amados, quando tivermos fé a ponto de falarmos: Deus está comigo, Jesus está comigo, está segurando a minha mão e com Ele eu vou vencer todas as lutas, vai cessar a tempestade, vai haver calmaria, vai haver um renovo, um momento de paz, a verdadeira paz que nós precisamos ter para caminhar nesse mundo. Porquanto teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo, e a fé nos levará para o caminho da vitória. No versículo 33 diz que: e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente é o Filho de Deus. Porque teve que viver a experiência de mostrar que poderia andar sobre as águas, e se não conseguiria sobre as águas se manter andando, é porque lhe faltava fé. E ao ter essa atitude e ter o encontro com Jesus Cristo e a compreensão de que Cristo era em verdade ali, aquele que se apresentava a eles e que poderia acalmar, e acalmou a tempestade, se sentiram seguros, e esse exemplo contagiou os demais. Irmãos, que nós, mais do que medo, pânico, insegurança, tenhamos fé. Mais do que medo, que nós tenhamos a certeza de que Cristo está conosco. Mais do que nos perguntar sobre em que embarcação estamos, qual é o barco que está nos conduzindo, nós temos que acreditar que estamos nas mãos de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E que fome, angústia, tristeza, mal algum, decepção, nenhum tipo de arma será suficiente para nos abater e nos derrotar. É Cristo que está conosco. É Ele que nos conduz. Foi Ele quem nos prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. E assim então, irmãos, é que nesse espírito e nessa atitude, todos que olharem para nós dirão: verdadeiramente és Filho de Deus, porque perceberão em nós a semelhança de Deus em nossas vidas. Perceberão em nós a fé e a obediência que transforma o mundo, que transforma tudo à nossa volta, que transforma todas as coisas. Perceberão que nós verdadeiramente estamos sendo conduzidos por aquele que prometeu e que nos garantiu que nele seríamos mais do que vencedores.
estamos com aquele que é verdadeiramente o Senhor de nossas vidas, o Deus eterno, o Príncipe da paz. E com eles estaremos em paz para continuar a nossa jornada rumo à vitória que nos está proposta. Que o Senhor Deus nos proteja, nos conduza e nos abençoe. Amém.